gente nos uniu durante esse tempo todo. E como eu digo, a Umbanda não sou eu, não é a Mãe Águida, a Umbanda é muito, muito grande, uma diversidade. E também, se tem um terreiro, também não é a Mãe Águida. A Mãe Águida é uma médium, ainda meio mediana também, mas é uma médium. Mas o terreiro são todos os médiuns que compõem a casa. O trabalho é feito entre todos, distribuídos. Esse trabalho é um trabalho de entrega, muitas vezes de deixar o celular, a sua casa, para vir para cá, para organizar o terreiro de uma melhor maneira possível. Então, eu só tenho a agradecer, completando já quase 32 anos de fundação do terreiro, que sem todos que aqui estão, sem aqueles que vêm nos ensinar alguma coisa, sempre, sem a criança, sem o idoso, sem cada uma dessas famílias que eu tenho aqui trabalhando para desenvolver melhor a sua evolução espiritual, não existiria o terreiro. O terreiro é a força viva, e para ser a força viva precisa do ser humano, para que possa congregar a sua energia, a sua vibração em prol da construção daquele terreiro. Vamos iniciar então a nossa palestra, trazendo primeiramente uma informação a todos que aqui estão. A Mãe Nazinha, da Sereia Sete Ondas, pede imensas desculpas, mas ela é de Montenegro e realmente estava muito difícil para que conseguissem sair. Eles esperaram até o tempo suficiente para chegar até aqui, mas infelizmente não foi possível e ela está desejando que todos nós possamos congregar uma tarde de amor, de vibração, uma tarde fraterna. A Mãe Nazinha é a única, atualmente, a casa com 50 anos de existência, e ela é a única que ainda está encarnada ali na região de Montenegro, com a casa já esse tempo todo. Foi homenageada, né, exatamente com justa... foi uma cerimônia muito importante por tudo que, nesses 80 anos de vida e 50 da sua iniciação, que ela trouxe ali para Montenegro e para a região, é o seu filho junto com ela, o Everton, que faz toda a parte da música, da musicalidade, das palestras, dos estudos, né? E então mãe e filho trabalham e levam adiante então esse trabalho maravilhoso da Mãe Nazinha. Então, em substituição à Mãe Nazinha, eu vou pedir a palavra do Pai Daniel, que é procedente de Camaquã. Por favor, Pai Daniel. Boa tarde a todos. Eu sou o Pai Daniel, sacerdote de Umbanda, do TCU, Terreiro de Estudo e Culto Espírita e Umbandista, da cidade de Camaquã. E fui agraciado pelo convite da Mãe Águida para estar presente nessa tarde de hoje. Nós nos conhecemos a partir de 2008, né? E a partir daí formou-se um elo de carinho, de respeito, de amizade muito grande. E num determinado momento da minha vida que eu disse que a Mãe Águida foi a minha lanterninha. Então, pessoal, eu venho de uma família religiosa com descendência alemã e italiana. Então, por parte dos meus pais maternos, são todos luteranos. E por parte maternos são adventistas do sétimo dia e paternos luteranos. E eu umbandista. Então, pessoal, eu tinha programado um tema para se falar na tarde de hoje,
Depois eu percebi que não era o ideal para o momento, e nós estamos aqui comemorando hoje 115 anos de Umbanda. Então, nós percebemos que no dia 15 de novembro de 1908, Zélio Fernandino de Moraes incorpora o Caboclo das Sete Encruzilhadas e nos traz uma nova religião. Bom, mas às vezes nós nos perguntamos, e o nosso tempo é um pouco curto para que cada um possa expressar algumas coisas, quando nós falamos em religião, a gente se pergunta muitas vezes se temos uma religião ou se somos religiosos. E existe uma diferença muito grande entre termos religião e sermos religiosos. E a Umbanda, dentro da sua pluralidade, dentro dos seus contextos, dos seus segmentos, nós encontramos aí diferentes caminhos e não deixando nunca de ser Umbanda. Então, pessoal, eu acho que é necessário que tenhamos uma consciência de que essa religião, independente do seu segmento, quando nós nos colocamos como opositores, quando nós tentamos invalidar o segmento do outro, a partir desse momento nós deixamos de ser Umbanda. Então, essa é uma religião tão plural, tão magnânima, que nos traz uma postura de acolhimento, de caminho, de serenidade, de prontidão, né, de acolhimento. Eu digo que Umbanda ela é um grande útero que acolhe a todos, sem distinção, de forma nenhuma, né? É uma mãe viva que está presente na nossa vida e que nos ensina a olhar para o outro e para as outras religiões com igualdade e entendermos que nós temos que respeitar tudo aquilo que o outro respeita como sagrado. Eu costumo falar muito no terreiro que eu sou muito tranquilo, eu tenho amigos, né, párocos. A gente participou lá em Camaquã da inauguração de uma cruz jesuítica, da pracinha da Santa Cruz, que foi encontrada uma cruz jesuítica lá. O padre da paróquia nos convidou para consagrar essa cruz também. Então eu digo para as pessoas que a Umbanda nos ensina a respeitar aquilo que o outro tem como sagrado. Então, quando eu estou dentro da Igreja Católica, eu estou ali pleno e vejo a hóstia como verdadeiramente o corpo de Cristo, a ritualística e o respeito daquilo tudo. Quando eu vou numa igreja evangélica, eu me sinto evangélico também. Assim, então, eu acredito que, assim como eu respeito esse segmento, eu acho que o nosso tambor também precisa ser respeitado, né? E, pessoal, nós temos aí vários segmentos de Umbanda, como eu falei, algumas Umbandas tipicamente brasileiras, outras com algum cunho mais africanista. E a gente, quando percebe os segmentos de cada um, a gente ainda vê dentro do nosso próprio grupo, da nossa própria sociedade umbandista, né, essa discriminação de algumas coisas. E nós estamos no século XXI. Nós precisamos abrir a nossa mente, nós precisamos entender realmente que não é o rótulo, e nem as palavras, mas a nossa conduta, a maneira com que nos expressamos, a maneira com que nos direcionamos, a maneira com que auxiliamos cada ser humano, que apontamos caminho. Então, eu acredito que a gente precisa buscar essa integração, essa interação, né, e nos sentirmos realmente religiosos, que as nossas atitudes mostrem o reflexo da nossa fé, o reflexo da nossa religião, no pensar, no agir, no falar, né? A cultura iorubá, principalmente, não é a questão em tema, mas ela nos traz um ensinamento enorme quanto à questão do caráter e do não julgamento. E quando nós nos alicerçamos em cima de um caráter equilibrado, ilibado, sereno, tranquilo, que a nossa mente, a nossa consciência nos leva, que nós possamos absorver dos nossos guias, dos nossos orixás, as suas qualidades e trazermos isso para a nossa vida e colocarmos isso no nosso dia a dia, nós vamos ter então aí sim, verdadeiramente o reconhecimento de sermos religiosos. Então isso é com o padre, isso é com o pastor, isso é com o pai de santo, isso é com o babalorixá, isso é com qualquer segmento religioso. Religiões deveriam ser prontos socorros na terra, para acolher todas as pessoas sem distinção. E que bom que essa pluralidade e que essas várias denominações existam, porque dessa forma nós podemos encontrar a nossa identidade.
Então é uma questão de sentimento, é uma questão de reconhecimento da nossa ancestralidade dentro daquele segmento que nós escolhemos para o nosso caminho. Então tem pessoas que vão encontrar a sua essência, o seu segmento dentro de um tipo de ritual, o outro dentro de outro, o outro dentro de outro, e está tudo bem, e está tudo certo. Então, pessoal, o que eu quero trazer como mensagem na tarde de hoje é que nós possamos verdadeiramente nos olharmos com aquele propósito da qual a Umbanda foi fundada, né? Que é o respeito mútuo, que é o amor, que é a caridade, que é a entrega, porque esse caminho ele não é fácil. Ele não é fácil, porque ele nos coloca muitas vezes diante da nossa consciência. E quando nós percebemos que a perfeição não existe, o que existe é o equilíbrio. E quando nós encontramos esse equilíbrio, nós conseguimos então verdadeiramente nos identificar como seres humanos, como religiosos, e aí então auxiliar as pessoas no caminho que elas buscam espiritualmente. Então, esses 115 anos, eu acredito que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando fundamentou a Umbanda, ele saberia com certeza qual seria a sequência disso tudo. Talvez Hélio não soubesse. Mas ele... Mas ele saberia, né? O caminho, a proporção que isso tomaria. Agora, uma religião só se constrói realmente com pessoas conscientes, com pessoas com serenidade, com entendimento de entender esse religar, entender essa religação, né? Com o Criador, com o todo. Então eu peço, né, aos nossos irmãos umbandistas, rogo ao Caboclo das Sete Encruzilhadas, que numa época de tanta evolução, né, que nós tenhamos essa consciência de entender que Umbanda é pé no chão, que Umbanda é sagrado e que tudo aquilo que o outro professa como fé também deve ser respeitado e também deve ser considerado sagrado. Então eu agradeço muito, mãe, por ter estado aqui, por ter vindo de Camaquã. Agradeço ao Lodumare, ao Oxalá, a Zambi, a Deus, a Jesus Cristo, a toda essa imensa egrégora que rege a nossa Umbanda e todas as religiões, e que Zélio de Moraes receba muita luz no plano espiritual e que o Caboclo das Sete Encruzilhadas se mantenha como um caboclo de firmeza, nos dando direcionamento e amparando a toda a nossa Umbanda, independente do segmento que ela segue. Eu acho que é isso aí. Saravá. Como eu digo, obrigada, Pai Daniel, desde 2008. E muito levamos juntos situações em Camaquã. Trocamos muito, aprendi muito com o senhor também. Agora vamos dar seguimento para as palestras, para a gente continuar ouvindo a diversidade e continuar aprendendo. Boa tarde. Boa tarde. Né? Assim como a mãe Águida já salientou, sejam sempre bem-vindos ao terreiro. E com muita alegria, trazendo essa diversidade, essa presença de tantas pessoas queridas e importantes para todos nós. Vou chamar o padre José Ivo Folman, muito conhecido aqui no terreiro. Temos uma história muito interessante, de muito compartilhamento, né? Então, seja bem-vindo mais uma vez, por favor. Padre, só um minutinho, vem cá, se o senhor me permite. Padre José Ivo Folman, infelizmente, a moça que o senhor batizou quando era um bebezinho não pôde estar aqui hoje, porque ela teve que viajar. Mas quando eu disse que o senhor viria, ela disse, foi ele quem me batizou. Deixa eu lhe mostrar aqui, para que o senhor veja a sua batizanda. E ela
deixou um abraço ao Senhor. Está aqui ela. Essa bela moça, que eu tenho a sua foto aqui, bem jovenzinho, não é que o senhor não seja agora. Mas eu fiz questão que ela me mandasse essa foto para que o senhor pudesse se rever batizando essa moça linda, muito espiritualizada, que hoje faz a sua caminhada aqui conosco no nosso terreiro. E então nós vamos trazer aqui para o senhor uma foto que era foto tirada com a Kodak. Muita história, Padre José Ives. Mas nós temos que... Eu vou então trazer aqui para o senhor essa lembrança maravilhosa, né? Porque o senhor trouxe essa moça à espiritualidade e hoje realmente é uma jovem muito... Aqui o senhor. Olha aqui o senhor. Olha ali. Olha aqui, pode olhar. Lá na Vila Duque? Não sei, a senhora que está identificando. Essa moça está com 35 anos. Esse bebezinho que o senhor batizou. Olha só. Podem ver, a imagem podem passar, pode pegar e pode passar. Bem jovenzinha. É? Pode passando. Muito obrigado, mãe Águida, por essa lembrança. É tão bom a gente poder visitar a história. Cacique Eloy, assim que eu conheci, me entregou essa flor. E eu fiquei olhando para essa flor até agora. E fiquei dizendo, sim, sempre falta uma flor. Mas sempre que alguém diz que falta uma flor, renascem várias. Quando uma pessoa humana se dá conta que falta algo, significa que uma nova vida, uma nova amarra se cria na nossa história humana. Eu quero agradecer muito por esse momento, agradecer o fato de ter trazido para a memória o ilustre companheiro jesuíta, Padre Gabriel Malagrida, que foi uma presença marcante na trajetória do Brasil, que continua sendo uma presença muito viva entre todos nós e uma referência para todos nós que somos jesuítas. Eu sou padre jesuíta, trabalho aqui em São Leopoldo. Na Unicinos completei 50 anos agora, esse ano. Né? E nos conhecemos, na década de 2002 a 2008, a primeira década desse século, né? Muitas vezes frequentei esse ambiente tão bonito. E fica tão bonito cada vez que acontece uma celebração. Hoje eu realmente me senti muito envolvido por tudo que aconteceu aqui. Quero pedir licença à mãe Preta Zima do Congo, pedir licença a todas as entidades que aqui se apresentaram e compareceram nesse momento de celebração, que fazem parte da história desse centro. E quero dizer que cada vez que eu entro em contato com uma religião diferente da minha, eu me sinto crescendo mais como religioso. Sinto que o quanto é pequena uma religião, a religião que a gente tem, quando se entra em contato com a diversidade. Aliás, eu gostei muito de ver essa arte bonita
115 anos, com um símbolo com todas as cores, um lindo arco-íris multicolorido, né? Expressando a grande diversidade que é Umbanda, como foi dito várias vezes aqui. Que bonito isso. Conheço muitas formas da expressão de Umbanda. A grande diversidade que são as outras religiões também. A grande diversidade que é a própria religião católica, talvez a mais diversa, né? Então, o que significa essa diversidade? Significa que a divindade, Deus, é inabarcável. Nós, quando queremos denominar Deus, nós não estamos chegando perto. Deus não tem nome. Deus não tem religião. Não tem religião que consegue se apropriar de Deus. Por isso ele é Deus. E é importante que nós saibamos deixar Deus ser Deus. Todas as vezes que eu me ponho a orientar um retiro espiritual, né, eu sou sociólogo, mas agora, quando a minha idade já pesa, eu estou começando a me dedicar sempre mais a orientar retiros espirituais. E uma das coisas que eu repito sempre no início: deixem Deus ser Deus. Não tentem aprisionar Deus. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua história, cada um tem a sua estrada. Essas múltiplas estradas que se formam, elas todas têm como referência um grande caminho. Um grande caminho que um dia nos foi mostrado. Pai Oxalá. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, nos disse uma coisa: amai-vos uns aos outros como eu os amei. Essa é a referência para toda a religião. E olhando para a bandeira que estava aí, que também apareceu, fez parte dessa celebração, a nossa bandeira nacional, a bandeira da nossa república, já está escrito ordem e progresso. Vocês sabem da história. Vocês sabem que houve um debate muito grande no início, porque era para ser colocado o lema do positivismo: amor, ordem e progresso. O lema do positivismo, a partir de Augusto Comte, diz: amor como princípio, ordem como base e progresso como fim. Esse é o lema do positivismo. Esse é o lema de Augusto Comte, o lema criado por Augusto Comte. E quando, na criação da República, quiseram colocar este lema na bandeira, deu uma polêmica muito grande e resultou no que temos: ordem e progresso. Eu lamento muito que isso tenha acontecido, porque o coração da nossa história é o amor. Parece que se esqueceram do amor na origem da nossa República. E nós estamos padecendo disso até hoje. Isso que foi a República conturbada lá no tempo em que nasceu um banho. Antes foi falado, um momento conturbado. Isso continua se refletindo das mais diferentes formas até hoje entre nós. E o que está no fundo dessa conturbação é a falta de amor, é a expressão do ódio. Então nós como religiosos, de todas as religiões, as mais diversas religiões, nós temos hoje no Brasil uma missão muito importante. A missão de restabelecer o amor na nossa sociedade. Quando eu ouço tão belamente repetido, Umbanda é uma religião de fé, humildade e caridade, ou seja, fechando com amor,
a expressão da religião. Então, muito obrigado a todas, muito obrigado, mãe Águida, por essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado por essa flor que vai me fazer refletir muito ainda. Agradecemos muito ao senhor. Sempre lhe admirei. O senhor muitas vezes me viu brava, e eu continuo sendo. Porém, sempre lutando realmente pelo amor, pela integração de todos. Lembro perfeitamente no GDIREC, quando nós estivemos ali no corredor principal, a Umbanda, a Assembleia de Deus e o Espiritismo. O quanto trabalhamos ali integrados. E realmente aprendi muito, refleti muito dentro de mim naquele período, cuja coordenação linda do GDIREC sempre foi. Muito obrigada. Para dar seguimento às palavras das nossas palestras, né, nesse dia de homenagens, vou convidar então o Pai Giovanni de Ogumegê para estar aqui conosco com a sua contribuição de reflexão. Bem-vindo. Por favor. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado a todos que aqui estão nessa tarde. Uma situação que eu sempre coloco. Nada é por acaso e tudo tem um caminhar justo. E dentro da onde que nessa tarde, minha vida privilegiado está nesta tarde maravilhosa, aqui juntos. Meu nome é Giovanni, sou sacerdote do Centro de Umbanda Ogumegê. Tenho pouco tempo, 7 anos de casa aberta, mas já tenho uma trilhada na parte espiritual. E com isso, nesta tarde, eu trago a todos nós 115 anos de Umbanda. A Umbanda, através de Zélio, né, ele foi um precursor, mas a Umbanda, ela já existia, já tinha através também da cabula, da macumba carioca, e através, né, de toda essa afro-higienização que nós temos no nosso país, no nosso Brasil, onde que foi constituído nesse solo através dos indígenas, que aqui habitavam, foram os primeiros moradores. Com isso veio os europeus, vieram os negros africanos, vieram os padres jesuítas, e com isso onde temos esse núcleo religioso, através do povo indígena, que usava terra, sol, lua, mata, tudo isso através das energias, através dos europeus, dos padres, né, a congregação dos ensinamentos católicos, através de Allan Kardec, trazido o espiritismo para o nosso solo, e através dos negros africanos, o povo iorubá, a religião de matriz africana em nosso solo. E é nisso que se constitui uma regra. Essa Umbanda que nós temos hoje. A Umbanda, ela é uma árvore enraizada. E os galhos são
as vertentes. São catalogadas mais de 30 segmentos de Umbanda em nosso país. E as folhas dessa árvore são os terreiros, aonde constituem cada terreiro essas 4 energias, essas 4 religiões, que seriam indígena, que seriam o catolicismo, que seria o africanismo e que seria o espiritismo. Então nós trabalhamos com essas 4 egrégoras religiosas. E nós somos um povo, um país, uma nação única, constituinte em tudo isso. E dentro de 115 anos, Velho Fernandino de Moraes, através do caboclo das 7 Cruzilhadas, organizou em plano terreno, através do caboclo das 7 Cruzilhadas, plano espiritual, já tendo essa visão, pois naquela época muito não era permitido nas civilizações pelas pessoas. E ele deu essa organização, mas através da cabula, da macumba carioca, muitos são, e existe ainda sobre macumba o preconceito da palavra. E nós, umbandistas, nós temos que bater no peito e mostrar que nós somos macumbeiros. Pois a macumba, ela não é o mal. A macumba, ela não é uma palavra que foi colocada, e sim um instrumento de atuação, um instrumento musical usado, uma percussão, mas aonde nós temos que mostrar essa diferença e tirar aonde os irmãos que aqui estão também já colocaram. Estamos numa época, estamos no século XXI, Mayaguita, aonde não devemos mais julgar, prejulgar ou condenar. E está tendo muito. E nossa função como umbandista perante ao grande Pai Oxalá e a todos os guias espirituais é mostrarmos e ensinarmos que o julgamento não pode ser mais visto, porque uma palavra que foi dita também por Jesus Cristo: não julgai ao próximo para não ser julgado. E nós temos dentro do nosso meio religioso 115 anos de Umbanda. Temos que ter amor, temos que ter fé, temos que acreditar e ajudar mais. Nesta tarde, aos irmãos que aqui estão, uma tarde linda, maravilhosa, aonde que mostra que a união faz a força.
união faz a força entre líderes religiosos e através para comunidades. E cada comunidade precisa de uma ajuda, precisa de um amparo, precisa de um zelo e de um cuidado. E aonde que nós estamos? Para estar junto, a zelar e a cuidar de todos que necessitam. Então, a todos que aqui estão prestigiando essa tarde, eu mais do que nunca, já estamos tendo um início, né, de, que eu digo assim, irmandade. E essa irmandade que vem a se pendurar na minha vida, né, por muitos e muitos anos para frente, através, né, da nossa visão, da nossa colocação, né, perante a espiritualidade, perante aos guias, perante ao espiritual. E aos irmãos que aqui estão também nesta tarde, e se ajudarmos e mostrarmos esses 115 anos de Zélio Fernandina de Moraes, que deu através de uma abertura maioral para esse novo andar que nós estamos no século XXI. O egoísmo, a vaidade, o egocentrismo, eu acho que está na hora de nós parar. Como diz a nossa bandeira, humildade. Religião é fácil. Tem várias. Deus é um só. Mas ser um bandista é para poucos. Porque não é fácil vestir somente um branco, mas sim tem que se dedicar. E a dedicação está no coração. E exercer e fazer todos os ensinamentos espirituais, porque nós não temos cartilha, nós não temos Bíblia, nós não temos livros a seguir. E o que nós seguimos são as ordenâncias dos nossos guias, dos nossos espiritual. E cada local deve ser respeitado. Cada centro, cada igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela um centro espírita. Então, agradeço, Manhaga, e a todos aqui novamente encerrando e agradecendo esta tarde. Agradecendo então as suas palavras, as suas orientações, sugestões, para dar seguimento então ao nosso movimento do dia de hoje, de esclarecimentos e orientação. Com muito carinho e respeito, vamos chamar a reverenda da Igreja Anglicana do Brasil, Lília Conceição. Seja bem-vinda. Eu quero pedir a licença, a Mãe Águida, para falar em nome também
do bispo anglicano Eduardo Faria e da minha Iado-orixá, Eliane Amorim. Eliane Amorim, agora troquei o nome. Eliane Almeida. Eu parei, Eu trabalho com Eliane Amorim. Respeito. Eliane Almeida, é do Centro Africanista Yansan Xangô. Eba, rei, caô, cabecilha. Pois então, como vocês podem ver, eu sou uma mulher negra de pele clara. Eu sou indígena Funiô, não aldeada. Tenho 52 anos e aos 50 anos eu recebi a declaração do meu povo. Eu sou neta de benzedeiras, eu sou nordestina, por isso esse sotaque, eu venho de Recife, Pernambuco. E como a Ruá, de quem eu sempre me apresento, ó, ou sempre faço referência a Ruá como sendo eu sacerdotisa dela. E Ruá é uma palavra hebraica do Antigo Testamento e significa, ou foi traduzida como Espírito, né? E é conhecida aqui no Brasil como Espírito Santo. Eu gosto sempre de falar Ruá para poder lembrar que da Trindade, a pessoa do Espírito Santo em verdade é feminina. Então, para referenciar esse sagrado feminino que criou a todas as pessoas, né? E a tudo que existe, eu quero primeiro agradecer, porque me coube o privilégio e a responsabilidade de encarnada que estou, ser tudo isso que eu mencionei. Dessas identidades diversas. E com essas identidades, a consciência daquilo que também foi dito por quem me antecedeu, de que a espiritualidade é muito mais ampla do que a religião. E a minha experiência de espiritualidade, ela aprende, ela cresce, e a minha expansão de consciência é assegurada pelas pertenças religiosas que eu também tenho. Intencionalmente eu vim hoje representando a Igreja Anglicana do Brasil, porque eu penso que é muito importante, sobretudo no Novembro Negro, como mulher negra, lembrar que as tradições cristãs historicamente neste país, infelizmente, têm deixado um legado de muita perseguição, inclusive o racismo religioso que nós temos até hoje neste país. Por isso é muito honroso estar aqui falando no aniversário de 115 anos da Umbanda, porque a Umbanda é resistência. É resistência, inclusive, a tudo isso que, infelizmente, nega a humanidade, não apenas de quem é violentada ou violentado, mas nega a humanidade de todas as pessoas. A violência, quando praticada, é como se fosse um espelho, não é? Eu nego a sua humanidade, eu estou negando a minha humanidade. Porque, como aprendemos a filosofia africana, o Ubuntu, não é? Eu sou porque somos. Então, se eu nego a tua humanidade, eu nego a minha humanidade também. E como também tenho ascendência indígena, eu tenho que nos lembrar algo que eu gosto de repetir sempre. Inclusive está como frase do meu perfil. Faço eco a um aprendizado ancestral que o parente Munduruku Daniel, que é um professor de história e filósofo também, nos ensina sempre. Somos fios na teia. Somos fios na mesma teia, porque somos pessoas. Não? Somos filhas e filhos. E para quem deseja usar a linguagem inclusiva, filhos do mesmo sagrado que nos habita. Então, vim aqui hoje para fazer essa saudação e dizer que com muita alegria, no Batuque eu sou cuidada por Oxalá, por Iemanjá. E na Umbanda sou cuidada por Yansan e por Ogum. Eu não ando só, eu ando bem acompanhada. Então, eu estou entre irmãs e irmãos, eu agradeço o acolhimento. E por falar em acolhimento, eu não posso deixar de mencionar que acolhimento é justamente um tema que provavelmente a secretária Eliane Amorim, secretária, vai falar depois com quem eu trabalho. Como estamos no Novembro Negro e estamos prestes a iniciar os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, eu quero aproveitar a oportunidade para fazer um chamamento a cada qual de vocês, e especialmente aos homens. Por quê? Porque neste país, infelizmente, o patriarcado, o machismo, tem ceifado vidas de mulheres, tem negado a humanidade de mulheres. A violência doméstica e violência de gênero tem negado a humanidade de mulheres. E é por isso que nós estamos prestes a iniciar uma campanha que tem como tema-chave acolher. Acolher. É não julgar. Porque quase sempre as mulheres são violentadas, elas têm suas vidas ceifadas, e quase sempre também, por conta dessa violência banalizada, elas são responsabilizadas pela violência que sofrem. Então, é um chamamento para que nós possamos nos irmanar, para, como sociedade,
mudar, transformar essa realidade. E aí, como pessoas religiosas, nós temos inclusive o desafio maior ainda, de dando testemunho de pessoas que somos praticantes da amorosidade, né? Do amor. Se queremos ser reconhecidas como pessoas amorosas de fato, é preciso que enxerguemos essa realidade e busquemos ações concretas, irmanadas e irmanados, para transformar essa realidade. Então, um chamamento para que nós possamos cada vez mais fazer rodas de diálogos, não apenas no período dos 21 dias de ativismo, que aqui no Brasil, por conta do racismo, começa no 20 de novembro, mas que possamos fazer recorrentemente, ao longo do ano, rodas de diálogo para que nós possamos identificar onde começou e como se perpetua a violência contra as pessoas, em particular as mulheres. Então eu quero aproveitar este dia que nós fazemos alusão ao aniversário do dia 15, para dizer que, como irmã de cada qual de vocês, é um privilégio estar aqui, é uma responsabilidade também, e eu não podia perder essa oportunidade de dizer que é uma alegria poder dizer-me com tantas identidades religiosas, porque a fé, ela, como dizia o nosso irmão Ivo, que me antecedeu, o padre Ivo, né? Ela se fortalece na experiência do diálogo umas pessoas com as outras. Eu cresço quando eu aprendo com a minha irmã, com o meu irmão, sobre a sua experiência de fé. E o meu sagrado, ele não diminui, pelo contrário, ele se amplia. Porque eu vou conhecendo como esse sagrado se revela na vida de tantas pessoas. Como o sagrado se confirma na vida da minha irmã e do meu irmão, e isso para mim é um espelhamento, porque confirma a minha própria existência sagrada. Somos seres espirituais, vivendo a experiência encarnada. Será que temos consciência disso? Se temos consciência disso, precisamos que a nossa passagem, enquanto encarnados, seja de fato de amorosidade, de busca de transformação dessa realidade violenta. Eu gosto muito também de me identificar como aprendente e discípula de Jesus Cristo. É um grande amor na minha vida. E eu costumo também dizer que Jesus Cristo é a Ruá encarnada. E essa Ruá encarnada me impele e me acolhe diariamente para que eu possa, a cada dia que levanto, testemunhar quem eu sigo. E quem eu sigo é o amor encarnado. Então, a violência não cabe diante do amor encarnado. Então, meu papel hoje aqui é dizer desse abraço fraterno, soterno também, de irmão e de irmã, a cada qual de vocês por esse aniversário. E eu vou abraçar a Iá. Sintam-se todas e todos aqui abraçados também. E gratidão pelo convite e pelo acolhimento. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, quanta beleza, quanto carinho, né? Quanta emoção em poder te escutar nesse dia. Gratidão. E para seguir, então, com essa alegria toda, vou convidar, então, também um amigo veterano da casa, né? Que é o pastor José Carlos da Paz. Ele é da Igreja Batista, ele é um teólogo, mas principalmente ele é um humanista. Ele está localizado lá na Avenida 1, no bairro Santos Dumont, aqui em São Leopoldo. Uma pessoa com uma história de vida lindíssima e que eu não tenho a menor dúvida que o trabalho dele é muito importante para muitas pessoas, porque ele vai contar, enfim, mas ele alimenta muitas pessoas diariamente, não só de amor, mas ele sustenta muitas famílias que precisam desse suporte, óbvio, né? Então, parabéns, nosso respeito e admiração pelo seu trabalho, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui para homenagear, na verdade, a Mãe Águida e a Umbanda, que completa 115 anos, mas eu estou me sentindo homenageado. Pode chegar bem pertinho dela, por favor. Muito obrigada. Estou me sentindo homenageado aqui. Obrigado, Mãe Águida, pelo convite. E o que podemos falar? Existem muitos conceitos que surgem a partir de uma visão limitada da vida e que tentam diminuir os outros.
Quando a gente estuda teologia, a palavra remete a theos, Deus, logia, estudo. Mas Deus é incognoscível. Deus não tem como estudá-lo. Então o que se estuda, afinal, em teologia? Se não se pode estudar Deus. Na verdade, o que se estuda é a percepção humana de Deus. Aquilo que o ser humano consegue perceber. E a nossa percepção subjetiva, ela é influenciada por uma diversidade enorme de fatores que fazem com que a percepção de cada um seja diferente uma da outra. Porque a cultura, todas as influências que a gente sofre ao longo da vida, as nossas influências e as nossas experiências emocionais, tudo isso faz com que a gente tenha uma percepção única. Então, cada povo, na sua cultura e nas suas vivências, desenvolveu uma percepção do sagrado, uma percepção de Deus. E essa percepção, influenciada pela cultura, ela acaba se mostrando diferente umas das outras. Mas isso não significa que uma seja inferior à outra. E de outra parte também não existe religião pura, né? Porque se nós vamos analisar lá, falando da nossa cultura judaico-cristã ocidental, quando Moisés estava iniciando as escrituras que depois se tornaram as escrituras sagradas, ele já bebeu em outras fontes. Então, o próprio judaísmo, que seria a religião primeira da nossa cultura judaico-cristã, não é pura, porque Moisés bebeu em outras fontes. O relato do dilúvio é um plágio da epopeia de Gilgamesh. E assim também diversas outras coisas, as leis que Moisés formulou, ele não formulou, ele bebeu no Código de Hammurabi. Então, não existe religião pura. O próprio cristianismo, que surgiu dentro do judaísmo, ressignificou símbolos do judaísmo, como a Páscoa, por exemplo, que para os judeus é uma coisa, para os cristãos é outra completamente diferente. Foi simplesmente uma ressignificação de um símbolo. No tempo em que estava sendo escrito o Novo Testamento, que é o livro guia dos cristãos como um todo, ele foi escrito em grego. Por quê? Porque o mundo dessa época estava helenizado. Uns 300 anos antes, tinha tido o grande império de Alexandre o Grande, que tinha espalhado a cultura grega para o mundo inteiro. Então todo mundo falava grego. Claro, falavam suas línguas natais, mas o grego seria como o inglês hoje, a língua comercial da época. Tudo foi escrito em grego. Os gregos tinham uma percepção da palavra criadora, que eles chamavam de logos. Eles tinham essa percepção de que havia uma palavra que a partir dela tudo se criava, tudo se criou, tudo se fazia. O que o apóstolo João fez no seu evangelho? Tomou esse conceito dos gregos e ressignificou ele, dizendo que tudo sim foi criado pela palavra criadora, o verbo, e depois ele conclui cristianizando o conceito, dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele pegou um conceito dos gregos e ressignificou. Então não existe religião pura. Os puristas acham que tem que guardar a pureza da religião. Não existe isso. Todas elas sofreram as mais diversas influências de outras e outras e se construíram assim. Então eu vejo a Umbanda como uma dos maiores exemplos dessa diversidade. Porque as influências são dos mais diversos matizes. E é assim com todas. Aquelas que querem preservar sua pureza, não sei que pureza que preservariam, porque não existe religião pura. Tudo sofreu influências de outras, ressignificaram símbolos, ressignificaram conceitos. Então, tudo isso é para dizer que nós vivemos num mundo muito diverso e temos que entender essa diversidade. Já chegou o tempo de achar que a minha forma de ver as coisas é a única correta. Já não há mais espaço para esse tipo de percepção.
nós temos que compreender que todos são criaturas de Deus, todos. Todos nós somos criados por Deus. Não existe ninguém que seja mais ou melhor do que qualquer outro. Ninguém. E isso em todas as dimensões da vida, não só na religião. Todas elas. Então, por isso, eu me sinto muito alegre de estar aqui. E principalmente com as companhias que estamos aqui. Reverendo, um prazer conhecê-lo. Padre Ivo, numa aula da Unicinos, uma vez, falando sobre Herer, numa aula da professora Deva, ele veio. E eu fiquei pensando, como é que um padre católico de cultura alemã tem essa compreensão tão ampla, né, de relações étnico-raciais. Mas dá para entender, dá para entender. Prazer revê-lo, Padre Ivo. Secretária Helene, prazer dividir esse momento com a senhora. E os outros que eu ainda não conheço, mas muito prazer estar dividindo esse momento. Felicidades, Mãe Águida. Deus lhe abençoe cada vez mais. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada pela contribuição, pela presença. Não tem como não se encantar com tanto carisma, né, com tanta gentileza. E dando seguimento às nossas palestras, vou convidar gentilmente a 2ª Sargento Luciana, representando o 1º pelotão do Corpo de Bombeiros de São Leopoldo. Por favor, fique à vontade. Seja bem-vinda. Quero agradecer o convite, né, que a senhora fez para o Corpo de Bombeiros. E quero dizer que a gente está de prontidões 24 horas por dia, durante 7 dias, o que precisar. Pode contar com nós. Muito obrigada. E uma salva de palmas. Dispensaria apresentações, porque todos já conhecem. Eliane Amorim, com carinho, respeito, consideração, por favor, seja bem-vinda. Fica bem ao lado dela aqui. Então, uma boa tarde a todas, todos, a todes. Uma saudação especial aos irmãos e irmãs da casa, né? A Mãe Pretezinha do Congo, que tantas vezes foi o colo afetuoso que me acolheu, que acolheu as crianças do nosso acolhimento Clara Francisco. Aí eu tenho sempre muita reverência. E a esta casa toda, porque é um lugar de acolhimento, um lugar fraterno, de vida, de alegria. Vir no terreiro de Mãe Águida, no terreiro de Preta Zimba do Congo, é poder fazer um encontro pessoal com a nossa espiritualidade, com a nossa ancestralidade e com a nossa identidade pessoal de mulheres, de homens, de seres que habitam esse planeta. Além da alegria, Mãe Águida, de tê-la sempre no meu coração, de tê-la sempre, né, nesta caminhada. A Mãe Águida é aquela protetora que mesmo de longe, quando a gente pensa, sente essa energia que chega e abastece o nosso coração. E aqui também tenho irmãs, né, de identidade também, de outros lugares, que me alegra muito. A Tatá, né, a Janice, que temos uma caminhada longa também por essa cidade. A minha amiga do Condim também, o Padre José Ivo, de tantos anos. Quando eu cheguei aqui em São Leopoldo, conheci o Padre José Ivo através da Isaura Maia, nas comunidades eclesiais de base, ali na Vila Duque. A Lília, nossa reverenda e nossa diretora de prevenção à violência ali da Secretaria de Mulheres, além de ser uma mulher feminista, antirracista e uma intelectual da academia que produz muito sobre mulheres, né, sobre as relações étnico-raciais. Obrigada, Lília, por nos dar a honra da sua presença. E os irmãos aqui da Umbanda e o meu irmão, aqui pastor, o Padre José, das cozinhas comunitárias. Como eu poderia, Mãe Águida, falar
né, do nosso pastor José, nosso irmão José. É nas comunidades, é nos encontros da assistência, é nos becos e vielas das comunidades de São Leopoldo. O pastor José está. Ele é comida no prato. Ele é comida viva de Jesus. Ele é pão de alimento. Eu me emociono porque a sagrada religião, a sagrada Umbanda, é essa confirmação de amor, de vocação à vida e de serviço. A exemplo de Jesus. Aquele que quer ser o maior, seja o servidor e a servidora de todas. Mas aqui também, para além desse sentimento religioso e dessa vivência que me toma por inteira, eu trago a mensagem aqui do nosso prefeito Arivanazzi. Porque estou secretária de políticas públicas para as mulheres de São Leopoldo. E ontem eu disse a ele que a atividade de Mãe Águida havia sido transferida para hoje, em função da chuva. E ele disse, leve meu abraço ao terreiro. Então aqui um abraço fraterno do nosso que reconhece esta casa, que sabe quem é a Mãe Águida e de todo o trabalho que esse terreiro faz, tanto no campo afetivo, no campo religioso, no campo sociológico, mas muito, muito nas suas atividades sociais. Porque também falar da Mãe Águida, eu tenho conversado com a Janice às vezes, eu digo, a Mãe Águida é tanto, e ela é também essa figura que São Leopoldo tem como representação do religioso, do social, da prática da caridade, da justiça, do bem e do amor. E é difícil a gente encontrar, um terreiro que tenha todas essas qualidades. Talvez, Mãe Águida, seja porque me identifico muito com esta casa e tenho muito amor por tudo que vivemos aqui. Porque aqui se vive o segmento da prática religiosa, da prática política, que é a cidadania, que é a democracia, que é o respeito aos poderes constituídos, que é a participação na vida da cidade, é no Condim, a Mãe Águida tem se feito presente, é na rede de enfrentamento às violências contra as mulheres, a Mãe Águida tem se feito presente, é na assistência social, é no atendimento à criança e adolescente, é no atendimento de colo e de ouvido às pessoas que vêm aqui a esta casa. Então, é um centro que comporta todos os sentimentos da vida social, em especial aquele que lida com a cidade como um espaço seguro, como um lugar de democracia, como um lugar de respeito, mas também como um espaço de vida plena. Porque antes de vir aqui, que seria na quarta-feira, eu perguntei para Jesus o que eu devia dizer como palavra dele, que reflete o sentimento de uma cidade que é plural, que é política, que é laica, mas que vive a espiritualidade porque ela comporta os nossos corpos. Os nossos corpos territórios são templos sagrados dessas vivências de espiritualidade. E Jesus me disse, dizei lá, que eu faço nova todas as coisas. E a Umbanda é essa experiência de novidade de Jesus. Esse Jesus que vem das matas da natureza pela sustentabilidade, porque sem natureza não temos vida. É esse Jesus que vem e se faz feminino no colo de Maria, esta mulher negra que nasce nos rios e no rio da cidade de Aparecida e chega pretinha para dizer de onde nós viemos. Essa mulher que vem, esse espaço e esse Jesus que se faz presente no Caboclo Tupinambá, na Cabocla Jurema, na Preta Zimba do Congo, mas principalmente na prática da justiça, do bem e da caridade. E a sociedade que nós almejamos, que é viver a plena cidadania. Porque a caridade é da nossa prática religiosa, mas a cidadania é da política, é da vida, é da elevação da vida das pessoas. E esta casa nos remete sempre a essas vivências quando aqui viemos. E como cidadã leopoldense que sou reconhecida nessa cidade, porque sou uma mulher nordestina maranhense,
eu também digo boas-vindas à Mãe Águida e tenho, inclusive, insistido que ela tenha, né, um reconhecimento de cidadã leopoldense por todo o trabalho que faz nessa cidade. E ainda teremos, Mãe Águida. É um desejo do nosso coração. E a gente vai plantando, né, Janice, essa sementinha aqui, acolá, porque quem faz por São Leopoldo faz pelos 200 anos do bicentenário. Quem faz por São Leopoldo, como tem feito Mãe Águida e o cacique Eloy, esta casa com toda a sua história, faz pela nossa ancestralidade. Faz pelos índios carijós que aqui já estavam, faz pela comunidade caigangue, pelos povos originários e por toda a nossa comunidade germânica que foi se constituindo nesse território de São Leopoldo. Muito obrigada, Mãe Águida, sua bênção para nossa cidade. Você gostaria de falar alguma coisa? Por favor. Convidamos então a Maria Cláudia, representando então a cultura de São Leopoldo. Seja bem-vinda ao nosso terreiro. Fique à vontade. Obrigada. Eu agradeço à mãe, à casa, aos filhos, aos todos os protetores das entidades que aqui estão. É uma energia, a gente que lida com a religião, é uma energia muito forte quando a gente pisa nesse leme. Boa tarde a todos, as autoridades aqui presentes. Um abraço à secretária Eliane Amorim, que é uma pessoa muito iluminada. Quando a primeira vez que eu vi a secretária, eu não conhecia a Eliane. E aquela luz em volta desse ser, de verdade, me chamou muita atenção. Eu digo, eu preciso conhecer essa pessoa. E foi através de uma palestra das mulheres que eu conheci a Eliane. Ela terminou cantando Ruas e Vielas. E depois nós estávamos numa sessão na Câmara Municipal. Eu disse para ela, tu tens que cantar sempre, porque a energia através do canto, da música, movimenta o ambiente. Essa semana eu recebi um convite, eu e o Gilmar Pinto, presidente do Fórum da Música, foi vereador da nossa cidade, nós recebemos um convite da casa e viemos até a Mãe Águida, e ela disse que gostaria de participar de um projeto da cultura. Como participar de um projeto? Nós podemos fazer vários projetos, porque a Umbanda faz parte da cultura. A Umbanda é dança, a Umbanda é energia, a Umbanda é sons. Nós vamos sim unir forças e fazer algo pela cultura. Nós estamos comemorando a Semana da Música em São Leopoldo, porque agora é lei, pela primeira vez, a Semana da Música está no calendário, né, secretária? Sim. Está no calendário municipal de São Leopoldo, foi uma lei proposta pelo vereador Gilmar Pinto, sancionada pelo prefeito Ari Vanazzi, e nós iniciamos ontem as atividades que vão até o dia 28 agora de novembro. No dia 28, a produtora Mauidon, na qual eu sou proprietária, junto com o Gilmar Pinto e a Secult, Secretaria de Cultura, vai fazer uma atividade no Teatro Municipal. E nós convidamos o Ilê da Mãe Águida a participar dessa atividade. Se a Umbanda é cultura, é energia, é dança, a Umbanda tem que estar presente sim nessa atividade no dia 28. A Mãe Águida prontamente aceitou o convite e eu terei a honra de receber todos da casa e aqui presentes, os amigos, os simpatizantes da nossa Umbanda. Porque a Umbanda, gente, ela é energia. Ao contrário do que muitos criticam, a Umbanda não é macumba, como as pessoas adoram dizer. A Umbanda é energia, a Umbanda é caridade, a Umbanda é estender a mão. E acima de tudo, existe um Deus. Então, independente da religião, todos nós estamos querendo fazer o quê? Caridade. Eu vivo pela Umbanda, a Umbanda me bota de pé todos os dias. Eu acordo, se está chovendo, eu agradeço, porque as águas, através da Mãe Oxum, minha protetora, está me dando força para sair pela luta e pela batalha. Se tem ao sol, eu agradeço a todos da mata, agradeço ao Pai Oxalá, que me dê força
sabedoria para lutar naquele dia e vencer, chegar em casa com mais um dia de luta e a Umbanda me botando de pé. Então a Umbanda ela é caridade, a Umbanda é fraternidade e é com muito orgulho que eu bato cabeça sempre, levo a Umbanda aonde eu for, a caridade, e deixo aqui mais uma vez o convite. Vamos fazer da Umbanda a união a essa cultura. Dia 28 teremos então um encerramento no Teatro Municipal e a Casa da Mãe Águida será uma das apresentações da nossa cultura.